está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Eu disse nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Jesus, ele matou a morte. A Páscoa é o Cordeiro de Deus sendo imolado para a salvação de absolutamente todos. Não é a salvação somente do crente em Jesus Cristo, nominalmente dizendo, de uma igreja. Não é a salvação somente daquele que creu através de uma confissão e levantou as mãos dentro de 4 paredes. Não é a salvação para aquele que tem usos e costumes diferentes dos seus ou dos meus, mas a salvação para todo aquele que crê no coração. A Páscoa, sobre a perspectiva de Jesus matando a morte, ela nos traz uma reflexão um pouco mais ampla, porque é muito doido o quanto nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e sempre existe medos que nos visitam, que passam em volta de nós. E, naturalmente, biologicamente, isso é bacana. Isso mostra que somos humanos quando o medo existe. O medo ele precisa existir. Ele só não pode nos dominar. Mas a ressurreição, o poder da ressurreição, o efeito que a ressurreição faz naquele que crê, esse efeito ele trata diretamente com o medo de tantas coisas que não é para ter medo. Uma delas é o medo da morte, visto que no passado, ou num passado bem próximo, culturalmente foi nos passado de forma estrutural que a morte é algo muito ruim, é o fim de tudo, acaba tudo e fechou a conta. Mas a gente lembra que o Evangelho está carregado de esperança e de verdade sobre a vida eterna que não está no porvir, mas que já começa aqui. E nos diz que o morrer, o óbito desse corpo físico é lucro. Enquanto você vive fisicamente, o viver precisa ser Cristo, precisa ser a convicção daquele que ressuscitou dentre os mortos, para que você e eu também ressuscitasse. E veja que isso não é um fato. Aliás, é um fato, mas veja que isso não é algo que acontece hoje, no presente, na Páscoa. É algo que já aconteceu e que está consumado. E não foi consumado somente na época de Jesus de Nazaré. O próprio Deus encarnado em um homem, cheio de dores, de limitações, mas ao mesmo tempo cheio do Espírito da vida eterna. Esse sacrifício que nos trouxe a vida, essa ressurreição, essa imolação desse chamado Cordeiro, por João, que disse quando ele apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa imolação ela aconteceu antes mesmo de você crer, antes mesmo de você saber, de modo que não existe um plano da salvação.
Eu respeito você se você discorda, porque discordar é democrático, mas não existe plano da salvação no Evangelho. Porque Deus não se decepciona, meu amigo. Deus nunca se decepcionou, minha amiga. Deus nunca olhou, criou algo, lugar, espaço, tempo, colocou pessoas para viverem, de repente essas pessoas comeram de algo e ele se decepcionou, e em decepcionando ele teve que criar um plano chamado plano da salvação, porque ele estava muito triste com os coitadinho de Deus, ele estava muito triste. Não, ele não estava triste, esse Deus não existe para o Evangelho, esse Deus é o Deus da religiosidade, esse Deus é o Deus do cristianismo, que vem trazendo historicamente para a gente informações de um Deus que é muito pequeno, de um raciocínio muito reducionista, de um Deus que cabe nas nossas caixas humanas e que é limitado pelos nossos pensamentos, um Deus que existe segundo as nossas concepções de existência, e não um Deus que mesmo ele mesmo afirmou: eu sou quem eu sou grande, eu sou. Ele não existe. Portanto, o Cordeiro, lá na revelação de Jesus, que quer dizer Apocalipse, o Cordeiro foi imolado, foi morto por toda a criação, por toda a humanidade, antes da fundação do mundo. Tem outras traduções que falam antes da fundação de qualquer tipo de coisa criada nesse espaço-tempo, nessa atmosfera, nessa galáxia, nesse universo. Então Deus não se decepcionou e planejou uma salvação porque ele estava muito tristinho. Ele já sabia do que a gente ia fazer, minha gente. Ele já sabia de tudo. Mas por que aconteceu isso então? Por que tanta desgraça, tanta miséria no mundo? Porque a culpa é nossa. Sempre a culpa foi toda nossa. E sempre a gente tinha que fazer sacrifícios. E sempre a humanidade lidava com sacrifícios. Lidou e ainda lida até hoje com sacrifícios. Quantas religiões que não sacrificam algo para poder se sentir, para ter a sensação de alívio e de perdão? Quantas religiões, quantas filosofias de vida que fazem isso o tempo inteiro? Porque não acreditam no que Jesus fez simplesmente para que a gente não tivesse que fazer mais nada. Ah, mas isso aí não. Espera aí, isso aí já é demais para mim, é demais mesmo para a gente. É demais para mim que estou falando com você. Às vezes eu não acredito que nós não temos nenhuma barganha a se fazer mais com Deus, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia do nosso tempo e espaço, da nossa dimensão, na dimensão onde nós habitamos, estamos limitados ao tempo, à vida e à morte física, por assim dizer, a velhice. E ele fez isso para que nós, desse tempo, enxergássemos e olhássemos o quanto ele é maravilhoso. Mas muitos não acreditaram. O romance do Estado romano, juntamente com seus algozes, os levaram, o levou à cruz, à morte. Mas era necessário que isso tudo acontecesse para que houvesse ressurreição. Ah, mas como assim? Se ele já morreu antes da fundação do mundo, por que ele morreu? Está escrito que ele morreu e tem todos os dados e tudo mais. Tal. Claro, ele morreu nesse tempo nosso.
para que nós víssemos, nós que somos pessoas do tempo e espaço, enxergássemos e crescêssemos. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que a concepção de morte, ela só existe quando nós não conhecemos realmente o que Jesus fez por nós na cruz. Ou fez por nós na ressurreição, aliás. E eu queria ler com você aqui, bem rapidamente, o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 19. O outro João Batista se aproximou e disse no meio da multidão: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já estava ligado sobre o que iria acontecer, João o Batista. Ele fala: este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim. Porque enquanto tá rolando aqui, eu tô falando de vocês para vocês se arrependerem e blá 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 e tal, porque o cara vai vir e o cara tá aí. Esse cara é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a galera, como sempre, né, nós somos muito incrédulos. A gente não creu. E assim por diante vai. Quem quiser continuar lendo o versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João, ele vai discorrendo sobre o testemunho de Jesus, a entrada de Jesus. Mais para frente a gente tem o apóstolo Paulo citando em uma das cartas aos do caminho, à igreja, à comunidade, ao grupo que se reunia no nome de Jesus, em torno do Evangelho, em torno do nome. Ele escreve ali para essa comunidade que morava em Éfeso, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos. Quer dizer, passado, a gente estava morto. Não é um cara mundano que estava morto e depois ele foi para a igreja e se entendeu que agora ele está ressuscitado. Não. O Senhor morreu e ressuscitou por ele, por todos. Por todo ser humano. Por todo ser humano, você está entendendo? É por todo ser humano. De uma vez por todas eu falo, o Senhor morreu e ressuscitou por todo ser humano. Ah, mas tem que crer. A gente precisa crer, sabe como? A gente precisa crer, a gente precisa aceitar que nós já fomos aceitos. Esse é um dos maiores desafios que existe na nossa mente, enquanto religiosos que às vezes somos, que muitas vezes somos. É aceitar que nós somos aceitos por Ele sem que merecêssemos, sem que a gente precisasse pagar nada. E qualquer tipo de manobra que você e eu façamos para poder fazer com que Ele se alegre é pura idiotice, é pura meninice, é infantilidade espiritual. É infantilidade espiritual total, porque você não entendeu nada. Você entendeu uma mensagem pregada em algum culto, algum dia, em alguma igreja, ou em alguma outra comunidade, ou alguma outra religião, sei lá, mas você não entendeu nada. Que ele é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com o qual nos amou, no versículo 4 do capítulo 2 de Efésios, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos. Versículo 6 continua: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é algo que irá acontecer se você fizer algo, não é uma condição sua, não é uma condição de se você fizer isso você vai se assentar. Está lá. E nos ressuscitou, é Páscoa,
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, que seria hoje, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo finaliza algo que muita gente sabe nas escolas dominicais, nas catequeses e tudo mais, porque pela graça sois salvos por meio da fé, por meio da convicção, por meio da sua crença. Não é por meio de um movimento que você faça exterior, de ir ou deixar de ir em algum lugar. Não que eu estou dizendo que é ruim, que é errado ir a alguma igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que isso é secundário. O primeiro é acreditar, é ter convicção, é crer. Então ele fala, porque pela graça sois salvos por meio da sua convicção, por meio da fé. E isto não vem de você, é um presente de Deus. Olha só, não tem nada que parta de mim para Deus que vai fazer com que ele fique satisfeito. Por isso que a verdadeira adoração, por isso que o agrado, Deus se agrada de quem? É de Jesus. O agrado de Deus é Jesus. Se é que existe em Deus algum vácuo, algum vazio, foi preenchido por Jesus. O agrado de Deus é Cristo. Isso é uma forma de linguagem, né? Uma metáfora aqui usando isso. Porque Deus, o grande eu sou, porque Deus não é nome. Deus não é nome. Deus é Cristo. Deus se fez homem. Deus encarnou na figura de um homem. Deus saiu da sua eternidade, se limitou à nossa finitude e se reduziu a essa humanidade cheia de dor, sofreu humilhação, sofreu um monte de coisa, foi tratado como vagabundo, foi tratado como maluco, foi tratado como aquele que tinha envolvimento com ladrões e prostitutas, tudo isso porque ele amava, ele se assentava e comia com publicanos e pecadores. Deus fez isso na figura de um homem, no corpo de um homem. E tudo isso ele experimentou para saber se compadecer de nós lá à direita de Deus. E ele morreu, ele foi entregue na mão do Estado, que se casou com a igreja daquela época, que eram os religiosos, que são os religiosos de hoje. Mas ressuscitou dentre os mortos. E foi pela graça, e é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus. Não vem das nossas obras, das nossas atitudes, para que a gente não se glorie. Então nada que você faça, meu amigo, minha amiga, nada que você faça para Deus é tão importante quanto você crer que já foi pago um alto preço. E depois desse alto preço que foi pago, houve o poder da ressurreição, houve a morte da morte, houve Jesus matando a morte. Ele foi lá no fundo do abismo, tomou as chaves do diabo, rasgou o escrito de dívidas que era contra nós, essas culpinhas que a gente sente, essas insegurançazinhas que a gente sente, ele rasgou e mostrou, olha, eu venci. Portanto, a nossa Páscoa é muito mais do que uma religião, é muito mais do que fazer alguns simbolismos, é muito mais do que um culto, é muito mais do que essa reunião, é a certeza de que Jesus
matou a morte para que a gente não tivesse mais temor dela. De modo que viver é Cristo e morrer é lucro. Nós estamos aqui dentro de uma grande barriga, de um grande ventre. Da mesma forma que quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente não tinha compreensão direta do que era essa dimensão fora da barriga da nossa mãe. Então, nós nascemos, foi dada a luz. E a gente começou a enxergar. A gente começou a sentir gosto das coisas, cheiro, ter percepções, analisar tudo. E começamos a crescer e termos ciência e consciência daquilo que existe. E adquirimos consciência daquilo que é. E racionalidade. E assim fomos, e assim somos, e assim estamos, e assim seremos, até o dia que a gente se desenvolver dentro dessa grande barriga cósmica, que é esse tempo presente, onde Paulo fala que em parte nós conhecemos, em parte somos conhecidos, mas vai chegar um dia que nós vamos conhecer tudo plenamente, e seremos conhecidos dessa dimensão plenamente. Isso já é a outra luz que será dada, que é quando a gente se adentra, quando a gente sai dessa barriga, desse período de gestação, para conhecer uma dimensão que não há choro, não há guerra, não há ditadura, não há AI-5, não há estupro, não há abuso, não há feminicídio. Nessa dimensão onde a gente vai nascer, não há homofobia, não há machismo, não há especismo, não há nada daquilo que o homem recebeu nesse lugar onde que ele está. Mas só há o puro amor, só o pleno amor. Só a Ele, Deus é amor, e aquele que conhece, ama. Aquele que ama conhece a Deus, aquele que não conhece não ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 2, versículo 8, se eu não estiver enganado. Então a gente vai parir nessa dimensão do amor. E se a gente vai parir nessa dimensão do amor, logo a morte já não existe mais para aqueles que creram no poder da ressurreição. Porque nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Não existe preço, não existe medo, não há medo. A gente precisa lidar com o medo através da ressurreição. Principalmente o medo da morte. Porque a Páscoa é o banimento do medo da morte. E aqui no capítulo 2 e no versículo 13 em diante de Colossenses diz: a vós, Paulo fala, escrevendo uma cartinha para a galera, a comunidade, a igreja, o povo, os seguidores de Jesus, os do caminho que estavam em Colosso. Ele escreve: a vós estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos vacilos, porque nós somos vacilões mesmo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz.
Então Jesus não simplesmente, a Páscoa não é simplesmente para poder simbolizar somente o Cordeiro que tira o pecado do mal, não é para arregaçar com a morte. A Páscoa é para arregaçar com o medo da morte. É para dizer: morte, onde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Morte, onde está a morte? Onde está a sua vitória? Onde está o medinho? Cadê o medinho? Jesus ressuscitou. E essa palavra não é para você que está me assistindo, é para mim em primeiro lugar. Porque eu tenho medo da morte. Mas é porque eu não criei ainda o suficiente para dizer: poxa, Jesus matou a morte na ressurreição. E eu oro nesse exato momento para que o Senhor se revele a nós como vida eterna que já começa a se viver aqui e tire de nós todo o medo dessa passagem, dessa parida que irá acontecer conosco na outra dimensão. Medo dessa passagem. Porque a gente, na verdade, tem medo dessa passagem, da dor. Mas é porque a gente não creu suficientemente que na Páscoa a morte morreu. Jesus despojou os principados e potestades e os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana e que a visão, a ótica, a forma de conceber a consciência de Páscoa não seja somente de uma mera ressurreição anual e de uma festividade em alguma igreja ou em algum local, mas de que, morrendo Jesus, ele ressuscitou por nós. Morrendo Jesus, ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele. Morrendo Jesus, ele matou a morte e nós, juntamente com ele também, matamos a morte. Ó morte, onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Na sua ressurreição, nós ressurgimos com ele também. E estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus também. Isso não é um mérito meu para quem é mais espiritual, ou para quem fala melhor na frente, em algum lugar, para quem tem uma retórica melhor. Não, é uma questão de fé. Se você crê, se você tem essa convicção, onde você estiver, cara, se você crer, se você acreditar, se você aceitar que já foi aceito, cara, tudo muda. Tudo em volta vai mudar quando você começar a mudar aqui. Quando você aprofundar a sua consciência, começar a querer aprofundar a sua consciência na verdade do Evangelho, que não tem a ver com a maioria dos evangélicos. Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E nós estamos falando de ressurreição, morte e ressurreição, de fato consumado. Você ressuscitou com ele, eu ressuscitei com ele. Nós, juntamente com ele, matamos a morte. Ó morte, onde está você, morte? Onde está a sua vitória? Jesus ressuscitou. E é isso. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Antes de passar a palavra para o Ricardo, hoje nós temos aí o poema de cabeceira. Confirma, Ricardo? Eu não olho os comentários e não por falta de... porque eu me desconcentro. Me diz aí se vai ter. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor ressuscitou. E em o Senhor ressuscitando, nós ressuscitamos com o Senhor. De modo que para o Senhor, nós estamos
sentado nos lugares celestiais juntamente com o Senhor. De modo que esse fato consumado de ressurreição nos leva a nossa consciência para um lugar de elevo muito maior do que qualquer outra religião, porque nós não estamos falando de religião. Senhor Jesus, nós agradecemos porque o Senhor tomou as chaves da morte e foi lá no Hades e despojou os inimigos e falou da sua graça e misericórdia aos espíritos que estavam em cativeiro. E pela graça nós fomos e somos e estamos salvos. Não depende de movimento que nós façamos, não depende de igreja que frequentamos, não depende de religião. Depende da minha crença, da minha convicção. Pela graça nós somos salvos pelo Senhor, e é pela graça que nós recebemos a vida eterna, que está aqui já borbulhando e pode borbulhar mais ainda. E foi por isso que o Senhor ressuscitou, para que a gente tivesse vida e abundância, e através da sua ressurreição, que matou a morte, nós também pudéssemos dizer: morte, onde está a morte? Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela sua ressurreição. Obrigado porque o Senhor matou a morte e nos ensina a não temê-la mais. Eu lembro aqui agora, juntamente com os meus irmãos que estão na virtualidade do outro lado aí, agora também, daqueles que perderam seus entes queridos durante essa pandemia a qual estamos atravessando. E agradeço também pelo livramento de ter saído fora e vencido a Covid. E peço ao Senhor que visite cada um que está no leito de Covid, entubado, e segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor pode sim, Jesus, trazer cura, aliviar aquelas pessoas, trazer consolo para os familiares. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita essa galera que está nos leitos dos hospitais. Visita aqueles que estão na linha de frente. Visita os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Visita os médicos, visita todos aqueles que estão por detrás dessa vacina, e que nós venhamos ser vacinados o quanto antes. Abrevia esses dias para nós, Senhor, pelo poder da sua ressurreição, pelo poder da vida que habita em nós e habita nos meus irmãozinhos e amigos que estão lá do outro lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, alegria muito grande falar sobre vida em tempos de morte. É uma alegria muito grande relembrar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando eu digo pecado, estou me referindo a erros, a vacilos que cometemos. E eu queria saber, mais uma vez, se o Ricardo está por aí e se hoje nós temos a poesia de cabeceira. Até agora ninguém me falou nada. Eu posso chamar o Ricardo aqui? Muito obrigado pela presença de cada um que está aí participando, sempre aos domingos. Quero convidar você para domingo que vem. Nós vamos continuar com o nosso estudo através do Kleber, que eu não sei se está aí ainda. O José Kleber, ele está numa odisseia com a gente aí, pelo Sermão da Montanha. E tem tanta coisa massa, gente, que a gente está aprendendo. Eu queria convidar você e que você convidasse outros. E assim a gente vai seguindo e aumentando essa grande teia de absorção do Evangelho. E eu vou chamar o R Louco para a gente finalizar aqui com a poesia. Tá bom? Beijo. Que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana. Semana que vem eu já estou em Patos de Minas. E se a gente seguir todos os protocolos direitinho, acredito que a gente vai seguir, nós podemos matar a saudade aí, né? De 2 em 2 ou 1 a 1. E é isso. Graças a Deus minha mãe recebeu a primeira dose da vacina.
Agora ela vai receber a segunda, acho que já esse mês que vem. E, e seguimos na confiança, na esperança, na fé, no amor e no poder da ressurreição. Vamos lá, Ricardo? Gratidão a todos aí, mais uma vez. Salve, salve. Salve, salve, Ricardo. Como é que você tá, meu irmão? Só de boa? Graças a Deus, Paz. renovado, Aí, renovado. meus manos, minhas minas, beleza? Como é que foi a semana? Como é que tá a Olivia? Como é que tá você? Tá tudo bem? Tá tudo jóia. É isso aí. Deus tem dado graça. Amém. Amém. Fica à vontade, viu, Ricardo? Quiser falar Tá. outra, quiser falar outra coisa antes do poema também, quiser cumprimentar algum amigo seu que está aí, que você convidou, fica à vontade, tá bom? Não, só quero falar que é uma gratidão estar aqui a todos vocês, né, que estão aqui. Bebam água, né? Fique firme aí, que isso tudo vai passar. E é isso, pessoal. Não desista. Espera mais um pouco Amém. que vai dar certo. Já deu certo, né? Ele Já já deu certo. Já venceu a morte, né, mano? A poesia de Amém. cabeceira é assim, ó. É Páscoa. Deus nos fez forte. Jesus, o assassino da morte. O medo existe, mas não me domina. A esperança começa e me anima. O sacrifício que nos trouxe a vida, o evangelho em mim consolida. Um plano de salvação para a sua vida. O amor manifestado no Filho, o Cordeiro imolado, partido. Antes da fundação do mundo, venceu a tudo e ressuscitou no terceiro dia, a salvação, dádiva de alegria. Jesus largou o seu reino para viver o que nós vivemos, resgatou a carta de culpa. Saímos vencedor nessa luta, onde não existirá mais o mal, na dimensão da graça sobrenatural, o amor aliado a nós, triunfou na cruz, ecoou a voz, ressuscitamos junto com Jesus, matou a morte, libertou a luz. Não é por nada não, Uhul! meu, eu tô ficando bom, viu? Toda honra e toda glória ao Ricardo. Não, só. Glória e toda glória a Jesus. Eu tô brincando, cara. Pô, ficou muito massa, velho. Mas Poxa, tudo que a gente faz prospera, né, mano? A gente tem que. Tudo que a gente que faz, maravilha. as obras de suas mãos Eu, seriam prósperas, né? Tá escrito, né, mano? Segundo a maravilha. Bíblia diz, Ari Abriba diz. ali a Bíblia diz. Ari Abriba diz. Então, Deus abençoe Ai, a todos vocês. amém. Maravilhoso esse poema aí, essa poesia. Lembrando que a mensagem, juntamente com esse poema, né, de hoje, essa semana já vai estar no nosso canal do YouTube. E eu quero pedir mais uma vez para você que não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal. O link está na bio aqui do Instagram. Vai lá e tem muitos outros poemas de cabeceira que o Ricardo sempre faz aí no final das. Ele faz um apanhado aí da mensagem e arrasa, sempre arrasando mesmo, como diz a Naira ali. Gente, Ricardo, valeu demais aí. Obrigado por Todos cooperar com a vocês gente aí, tudo de aí, bom. cooperar com a gente aí com o seu dom aí, somar com a gente. Isso é muito importante para a gente. A arte no reino é algo assim que nos arrebata, nos tira daquilo que a gente está vendo, que a gente sabe que é verdade, a gente não pode fugir, mas ela acalenta o nosso coração.
e que o Senhor abençoe sua arte, abençoe a sua carreira artística e que você prossiga e que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você em todos os lugares que você for com sua arte. Valeu, meu irmão. Amém. Obrigado. Na paz a todos vocês, manos e minas. Fica com Beijão, Deus. galera. Beba água. Bebam água aí. Até o próximo domingo. Valeu!